Imagine a seguinte situação. Você está tomando banho ou no meio de uma relação sexual e de repente percebe um pequeno caroço, uma área endurecida no corpo do pênis. Com o passar das semanas, você nota que na hora da ereção, seu pênis começa a entortar. Para cima, para o lado, para baixo, ou até mesmo ficando mais restrito ali no meio, como se fosse uma ampulheta. Para piorar, a ereção começa a vir com algum grau de falha ou dor. O susto é imediato, o desespero toma conta. A primeira coisa que o homem pensa é que está com doença grave, como um câncer, ou que nunca mais vai conseguir ter uma vida sexual normal. Se você está passando por isso, relaxe. Se você notou alguma curvatura recente no seu pênis, que não existia antes, você não está sozinho, isso tem um nome, se chama doença de Peyronie. No vídeo de hoje eu vou te explicar de forma muito simples e sem tabus o que é essa doença e por que ela acontece. E principalmente, quais são os tratamentos modernos para corrigir a curvatura e devolver a sua paz de espírito. Fica comigo, porque a falta de informação é seu maior inimigo agora. Para entender a doença de Peyronie, você precisa entender como funciona esse processo de ereção. Dentro do pênis existem dois cilindros chamados corpos cavernosos. Eles se enchem de sangue para gerar essa ereção. Eles são revestidos cada um por uma capa elástica, mas muito resistente, chamada túnica albuginea. A doença de Peyronie acontece quando surge uma cicatriz, uma fibrose bem endurecida nessa capa elástica. Na grande maioria das vezes, ela é o resultado de pequenos traumas sofridos durante relações sexuais ao longo da vida. Mas, na maioria das vezes, na verdade, a gente nem sabe por que acontece. O fato é que elas surgem. Em alguns homens, devido à predisposição genética ou por problema de cicatrização, o corpo ele tenta consertar aquela região e vai gerar uma cicatriz grosseira, rígida, que vai perder a elasticidade. A conta é simples. Na hora da ereção, o pênis infla por igual em todo lugar, ficando ereto, exceto onde está a cicatriz. Então, naquela região que está a cicatriz, não vai se distender, gerando uma curvatura em direção àquela região. Essa parte ela não estica, vai ocorrer um desvio em direção ao caroço. Uma coisa fundamental que você precisa saber é que a doença de Peyronie se divide em duas fases distintas e o tratamento muda completamente dependendo de qual fase você está. A primeira fase é a fase inflamatória ou ativa, é o início de tudo. É quando o pênis ele está começando a entortar, a cicatriz está se formando e o homem costuma sentir dor durante a ereção. Essa fase pode durar de 6 a 12 meses. Já a segunda fase é a fase estabilizada ou crônica. É quando a dor ela desaparece por completo, a cicatriz fica bem endurecida, parecendo um osso ou até mesmo um cartílago. E a curvatura ela para de piorar, terminou de encurvar. O pênis estabilizou naquele formato torto. Por que isso importa? Porque nós não operamos o paciente na fase ativa, com dor, na fase aguda. Na fase inflamatória, o foco é proteger o tecido, reduzir a dor e tentar diminuir a progressão dessa cicatriz usando medicamentos orais, antioxidantes ou até mesmo fisioterapias pontuais como a tração peniana ou onda de choque. Terapias não cirúrgicas. Para curvaturas leves que não impedem o sexo, o uso de extensores de fisioterapia podem ajudar a remodelar o tecido e melhorar um pouco essa tortuosidade, mas de certo modo a gente não coloca muita esperança nisso. Existe o tratamento cirúrgico de plicatura, como técnica de Nesbitt ou similares, são indicados para curvaturas moderadas até 30 graus, e nós damos alguns pontos do lado oposto, tentando alinhar esse pênis. É uma cirurgia excelente, que não vai ter um risco de disfunção erétil, mas que pode levar a uma leve perda de comprimento do seu pênis. Já a cirurgia com enxerto, para curvaturas mais severas, mais que 60 graus, nós fazemos um corte direto na cicatriz para liberar essa área com tensão e colocamos um enxerto para devolver o tamanho, o alinhamento, a elasticidade dessa região. Naqueles pacientes que têm disfunção erétil associada à doença de Peyronie, nós já indicamos um implante de prótese peniana na mesma cirurgia, pois aí corrigimos a disfunção erétil e a doença de Peyronie. O maior perigo da doença de Peyronie não é a curvatura em si, porque ela é benigna. É o isolamento emocional do homem, por vergonha de consultar, de falar ao médico o que é que está sentindo, de falar para a parceria. Muitos homens param de ter relação sexual, começam a inventar desculpas para parceiras ou parceiros, se afastando do relacionamento, entrando até mesmo em depressão. Eles acham que são os únicos no mundo com esse problema, mas o Peyronie é muito comum. Estima-se que até 10% dos homens adultos possam desenvolver algum grau de fibrose ao longo da vida. A mensagem mais importante é: quanto antes você procurar ajuda, melhor. Tratar a Peyronie na fase inicial evita que a curvatura se torne grave
e também vai proteger o comprimento e a função erétil do seu pênis. Não deixe o medo roubar a sua masculinidade. Se você notou qualquer alteração no formato do seu pênis, uma curvatura nova, uma área endurecida, o seu próximo passo é agendar uma consulta com um urologista especializado em medicina sexual. Existe tratamento, existe correção e você pode recuperar sua vida íntima plenamente. Eu espero realmente que esse vídeo tenha trazido respostas e tranquilidade para o seu momento. Se ele foi útil para você, clica no botão de curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos sem tabus sobre saúde do homem. E também compartilhe esse link. Muitas vezes um amigo seu está sofrendo com isso em silêncio absoluto e precisa desse empurrãozinho para procurar um médico. Eu sou o Dr. Felipe Prado, médico urologista aqui de Salvador, Bahia. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!